A paz do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, que é o próprio Deus, que é o Espírito Santo, que está em todo lugar. A paz desse Criador esteja na tua vida e na minha vida. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Estamos lendo o livro de Oséias, capítulo 10. Leia a Bíblia. Leia o livro de Oséias, tão curtinho, umas 6 páginas. Vai fazer muito bem a tua vida espiritual. Vai te ajudar muito a se converter a Deus, adorar o único Deus verdadeiro na face da terra e se libertar e se livrar de todos os pecados que são abominação diante de Deus. Que eu e você possamos dar bastante atenção à palavra de Deus. Amém? Oséias 10. Israel é uma vide frondosa. Por que Israel é uma vide frondosa? Porque Deus fez Israel uma vide frondosa. De um homem, Abraão, Deus fez um povo, Israel. E fez com que eles entrassem na terra prometida como uma nação frondosa, cheia de vida, de frutos. Mas o que aconteceu com essa vide frondosa que é o povo de Israel? Dá fruto para si mesmo. O Senhor disse na sua palavra que nu nós viemos e nu voltaremos ao pó. Então as coisas terrenas dessa terra que nos cercam, família, casa, carro, bens terrenos, tudo são como uma sombra que não vai servir para nada depois da morte. Enquanto nós vivermos, nós podemos usufruir, fazer disso o nosso camelo, montar neles para a gente viver. O problema é quando eles montam em nós e fazem de nós seus escravos, as coisas dessa terra. Foi isso que Efraim fez. Ele não dava fruto para Deus, ele dava fruto para si mesmo. Nós estamos aqui para frutificar para Deus. Quando nós chegarmos diante de Deus, na eternidade, como é que vai estar as nossas mãos? Vai estar cheias de frutos frondosos, frutos da vida eterna? Ou nós vamos chegar diante de Deus por sermos filhos de Deus, de mãos vazias, sem nada nas mãos? Conforme a abundância do seu fruto, assim multiplicou os altares. Novamente, não tem quase que um capítulo da Bíblia que Deus não cita a idolatria. Qual era o problema de Israel? Davam frutos para si mesmo. Fizeram das coisas ricas que Deus lhes deu, ouro, prata, madeira, cedro, imagens de escultura para adorar no lugar de Deus. Conforme a bondade da terra, Deus é que abençoa a terra. E Israel pegou as coisas da terra de Deus e fez imagens de escultura para adorar no lugar de Deus e confiar nessas coisas vãs. Assim fizeram boas estátuas. Não é diferente hoje, né? Hoje tem estátua de pedra, de prata, de bronze, de ouro, de diamante. O seu coração está dividido. Por quê? Porque ele crê em Deus e crê na idolatria. Crê em Deus e crê na religião. Crê na palavra de Deus e crê na palavra dos homens. Por isso serão culpados. Cortará os seus altares e destruirá suas estátuas. Toda a idolatria será destruída por Deus. O que é isso? Já faz 10 anos, 20, 30, 100 anos que o povo vive nessa idolatria de estátua. Deus não fez nada ainda. Está chegando a hora. A grande tribulação virá. O governador mundial, a besta, o anticristo, ele vai limpar a terra de toda idolatria, porque ele vai ficar como o único ídolo na terra. E o seu fim será a destruição. Certamente agora dirão, não temos rei, porque não tememos ao Senhor. Que, pois, nos faria o rei? Quem que pediu o rei? Homem. Foi eles, não foi Deus que deu. Qual foi o fim? Destruição. Destruição do reino do norte e destruição do reino do sul. Porque esses reis homens, em vez de estarem submissos a Deus, como Davi o foi, e alguns outros reis também foram, poucos, ficaram submissos ao diabo, Satanás.
e permitiu que a idolatria, o pecado e a violência entrassem no meio do povo de Israel. Multiplicaram palavras, jurando falsamente, fazendo um concerto, por isso florescerá o juízo como a erva peçonhenta, nos regos dos campos. Hoje tem muita gente que faz concerto, não é? Ah, fiz uma promessa ao santo tal, a santa tal. Você tem que fazer um concerto com Deus, não é com a idolatria. Não são aqueles ídolos que fazem os milagres na sua vida. Não, eu pedi para ele, aconteceu. Não, Deus fez para você. Porque você é ignorante, você não sabe o pecado que você está cometendo. Mas hoje você está ouvindo a palavra. Agora você não é mais ignorante. Agora, se você achar que ainda são os ídolos que fazem os milagres e as bondades na tua vida, esse julgamento aqui vai chegar na tua vida. E na minha, se eu também for idólatra. Os moradores de Samaria, Samaria é a capital do reino do norte de Israel, serão atemorizados pelo bezerro de Bet-Aven, tá vendo? Quem que inventou esse negócio de bezerro? O primeiro rei que teve lá, Jeroboão. Fez bezerros de ouro e colocou em Dan e Betel e falou que aquele era o Deus que tinha tirado eles do Egito. Este é o pecado de Jeroboão. E todos os reis do reino do norte, a Bíblia diz que seguiram no pecado de Jeroboão. Foram multiplicando os bezerros e colocando em todas as cidades. Porquanto o seu povo se lamentará por causa dele, como também os seus sacerdotes que nele se alegravam. Então os sacerdotes, as pessoas que ensinavam a palavra de Deus, se alegravam naquela idolatria. E o povo ainda tinha que trazer oferendas para aquele ídolo, para aquela imagem. Para quê? Para encher o bolso do sacerdote. Hoje, quem são chamados de sacerdotes? Os religiosos que dizem que ensinam a palavra de Deus. Mas quantos desses chamados sacerdotes são sinceros e puros para servirem a Deus sem interesse? Todos eles têm interesse. Ou você acha que a idolatria é de graça? Quanto que custa aquela imagem pequenininha, aquela maiorzinha, outra maiorzinha, aquela grandona? Quanto que custa de madeira? Quanto que custa de prata? E a de ouro? É o mesmo preço da de papel? Tudo passa pelo sacerdote falso que ensina as coisas erradas para o povo de Deus. E por causa da sua glória que se apartou dela, também a Assíria será levada como um presente ao rei Jarebe. Efraim ficará confuso e Israel se envergonhará por causa do seu próprio conselho. Porque eles confiaram no rei da Assíria quando os outros inimigos vieram aterrorizá-los. Para onde eles foram? Destruídos pelo rei da Assíria, por Tiglat-Pileser. E ele trouxe várias nações para morar em Israel, para que nunca mais os judeus voltassem para o reino do norte. São chamados os samaritanos. O rei de Samaria será desfeito como a espuma sobre a face das águas. O que é uma espuma em cima da água? Não é nada. É como um vento, como uma nuvem. Então não confie nas pessoas que ensinam as coisas erradas para você. Eles são como uma nuvem, eles vão passar como uma espuma. E os altos de Aven, pecado de Israel, serão destruídos. Então hoje havia aqui em Israel altares em todos os lugares. Estava tudo desgraçado, tudo miserável, tudo fermentado. Tudo cheio de imundícia dessas imagens de escultura. Espinhos e cardos crescerão sobre os seus altares, e dirão aos montes, cobri-nos, e aos outeiros, cai sobre nós. O Israel passou por essa situação. O que adiantou confiar nas suas imagens de escultura, nos deuses falsos? Acreditar no diabo por meio daqueles que ensinam a religião, levando o povo a ofender Deus com a idolatria. Na grande tribulação também será assim. Quando o anticristo eliminar de toda a terra a idolatria, de qualquer religião, e ele ficar como único ídolo na face da terra. No finalzinho da grande tribulação, Deus vai apertar a grande tribulação na face da terra com os selos de Apocalipse. E hoje há poderosos reis, governantes que já fizeram cavernas super protegidas nas rochas para se proteger contra as bombas atômicas. Eles vão gritar, cai sobre nós, porque nós não podemos ver a face do Criador.
Desde os dias de Gibeá pecaste, ó Israel, ali permaneceram a peleja em Gibeá contra os filhos da perversidade, não os surpreenderá. Eu os castigarei na medida do meu desejo. Congregar-se-ão contra eles os povos, quando os atar as suas transgressões. Então chega uma hora que as transgressões do povo chegam no seu limite para Deus. E Deus os entrega à própria sorte. Porque Efraim é uma bezerra domada que gosta de trilhar, passei sobre a formosura do seu pescoço, farei cavalgar Efraim, Judá lavrará, Jacó lhe desfará os torrões. Então o reino do norte contaminou Judá, o reino do sul. Semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia. Lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar o Senhor até que venha, e chova a justiça sobre vós. O que nós vamos fazer nesse mundo de imundícia que hoje há, de pecado, de sodomia e idolatria? Nós temos que andar nesse caminho aqui, olha, buscar o Senhor. E a justiça do Senhor nos salvará. Lavraste a impiedade e cegaste a perversidade, e comeste o fruto da mentira, porque confiaste no teu caminho na multidão dos teus valentes. Portanto, entre o teu povo se levantará um grande tumulto, e todas as tuas fortalezas serão destruídas, como Salmã destruiu a Bet-Arbel no dia da guerra. A mãe ali foi despedaçada com os filhos. Assim vos fará Betel por causa da vossa malícia. O rei de Israel de madrugada será totalmente destruído. Capítulo 10 inteirinho. Deus avisando Israel e Judá. Eu vou destruir vocês por causa da idolatria. Eu não sou esses bezerros de ouro, eu não sou esses altares que vocês fazem nos montes e adoram como divindade. Vocês estão me afrontando. Vocês estão me trocando pela idolatria. Todo este capítulo, Deus, ele fala a advertência sobre o pecado, principalmente idolatria. Eu pergunto para você, o povo ouviu? Os reis de Israel e Judá deram ouvidos à palavra de Deus por meio de Oséias, que falou antes que o cativeiro chegasse? Não. Quem deu ouvidos foi levado como escravos e não morreram. A justiça guardou eles de Deus. Mas o povo foi destruído. É isso que está para acontecer agora. Eu e você, se quisermos, vamos ler a Bíblia e perguntar para Deus o que Ele quer falar para mim e para você. Se nós dermos ouvidos à justiça de Deus, essa justiça nos salvará. Se nós gostamos do engano e da mentira e da idolatria, nós seremos destruídos por causa dela, na grande tribulação. Então não se ache que você está seguro. Ah, eu estou seguro. Eu tenho uma profissão, eu tenho um emprego, eu tenho um cargo. Isso não vale nada. Eu já tenho uma casa para morar. Já estou bem sucedido. Isso não tem valor algum. Isso é como aquela espuma, ela vai passar rápido. E para quem já passou dos 50, como eu, já está quase no fim a espuma passando. Já imaginou a tua vida de espuma, que são alguns segundos na face da terra? Você não viver para Deus, você viver para o diabo, fazendo o que ele quer? E a tua eternidade, como será? Onde é que estão teus pais? Teus avós? E teus bisavós? É para lá que você vai. Para a eternidade. Com ou sem Deus, você que decide. E chegar diante de Deus com as mãos cheias de frutos de justiça, com elas vazias. É você que decide, e eu também. Vamos falar isso com o Senhor? Senhor, quão séria é a advertência do Senhor para conosco, que somos o teu Israel celestial por meio da palavra do teu servo Oséias. Tão atual nos nossos dias. Senhor, nós te pedimos graça e misericórdia, que o Senhor tire a cegueira dos nossos olhos, igual o Senhor curou aquele cego de Jericó. Tira, Senhor, a ilusão dos nossos olhos, a vaidade dos nossos olhos,
a soberba e o orgulho dos nossos olhos, a nossa vida de aparência. Tira, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a estarmos diante do Senhor, o Senhor de toda a terra, o único que é digno de ser adorado, exaltado e glorificado. E é isso que nós fazemos nessa manhã. Nós te adoramos, nós te entronizamos como único Deus no universo, na terra, na nossa pátria, na nossa casa, na nossa vida. Tu és o nosso único Senhor, nós não temos ninguém além de Ti que possa nos salvar e nos abençoar. Guarda-nos nesse dia, Senhor, nessa fidelidade. Amém. Deus te abençoe grandemente. Leia o livro de Oséias, está na tua Bíblia. Não dê atenção aos enganadores da religião chamados sacerdotes. Quer eles sejam de religião qual for, leia você a Bíblia e pergunte para Deus o que Ele quer falar com você. Um dia você vai estar diante de Deus e não diante de algum homem que se chamado de sacerdote das religiões. Ele não vai fazer nada por você. Se ele é um enganador, ele vai destruir a tua vida. Que o Senhor nos salve. Glória a Deus. Deus te abençoe. Que Ele se lembre de mim nesse dia. Amém.